Olá, crianças. Iremos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos na nossa segunda aula de matemática, onde nós estamos trabalhando, pesquisando e registrando. Já falamos na aula anterior, estudamos, realizamos atividades relacionadas a gráficos e tabelas. Vamos revisarmos também alguns conteúdos, ok? Então, aqui na abertura nós temos um gráfico, onde nós temos a família do Cebolinha, né? Nós temos o Cebolinha, o papai dele e o vozinho dele, certo? Então, nós temos um gráfico aqui para ver. O título do gráfico é Quantidade de gols marcados. Então, esse gráfico aqui tem um título, né? Está relacionado à quantidade de gol que cada um dos membros da família do Cebolinha realizaram de gol, né? Então, vamos ver aqui. O papai Cebolinha fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fez 11 gols. O vovô só fez 4, ó, parou aqui no número 4, mas vamos contar também. 1, 2, 3, 4. E o Cebolinha fez 8 gols. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que é que nós podemos concluir observando essa imagem? Nós podemos concluir que o gráfico ele serve para nos transmitir informações, né? Para facilitar o nosso entendimento. Olhando assim de imediato, nós já saberíamos quem havia feito mais gol e quem havia feito menos gol, né? Então, nós saberíamos quem era o primeiro lugar em números de gols, o segundo lugar em números de gols e o terceiro em números de gols, que seria aquele que fez menos, ok? Então, nós vemos aqui na abertura uma demonstração de gráficos da família do Cebolinha, um personagem muito conhecido. Já na abertura nós falamos de gráfico, mas não é um conteúdo desconhecido de vocês, porque no primeiro ano vocês viram esse conteúdo, assim como vocês viram números ordinais, e nós vamos dar uma revisada hoje também, certo? Então, você sabe que há várias formas de organizar informações, formas de gráficos, né? Gráficos e formas de tabela. Ambos nos trazem informações, ambos nos possibilita organizar informações para melhor entendimento das pessoas, né? Através de imagens, de gráfico, a visualização facilita uma interpretação. Agora nós vamos ver uma definição, duas definições da página 106 referente à tabela e da página 108 referente aos gráficos, ok? Então, o que vem a ser tabela? Nós já falamos, né? Quando eu iniciei a aula, nós já falamos um pouquinho de que é tabela, o que é gráfico. Agora vamos ver a definição que realmente tem no nosso livro, ok? Então, as tabelas são representações que facilitam a visualização de informações. Elas têm linhas e colunas, né? Nas linhas, a leitura é horizontal, né? Que é uma linha assim, né? Horizontal. Nas colunas, são vertical. Olha só, a própria seta está indicando, né? Vertical, né? Nesse movimento aqui. E horizontal, nesse movimento aqui que eu estou direcionando. Na página 108, vocês vão ver agora a definição de gráfico, que a gente já estudou, vocês já realizaram atividades, mas nós estamos
estudando mais um pouquinho para vocês fixarem melhor o conteúdo, certo? Então vamos lá. Gráficos. Os gráficos, assim como as tabelas, né? Elas também nos possibilitam, né? Melhor aprendizagem, né? Ela facilita, né? Facilitam a visualizações de informações, né? Então vamos aqui acompanhar bem direitinho. Os gráficos, assim como as tabelas, são representações que facilitam a visualização de informações. Vamos ver aqui um pouquinho o que essa professora tem para falar sobre organização de tabelas e gráficos. Aqui tá aqui uma dúvida, né? O aluno está pensando, como que eu vou organizar? Então, organizar dados ou valores numéricos. Então, aqui ela tem uma demonstração de tabela com parte horizontal, vocês estão vendo aqui, com partes verticais, né, que são as colunas. E aqui nós temos o gráfico, certo? Gráfico, onde possibilitam a possibilidade de entendermos o que representa, qual maior, qual menor. Se nós fôssemos trabalhar aqui com cores, né? Qual a cor que tinha o menor número? Seria o azul claro, né? Se você fosse falar no maior, seria o azul com a tonalidade mais escura. Então, isso aqui, esse tipo de visualização facilita melhor o nosso entendimento, certo? Agora nós vamos fazermos uma contagem, né? Organizarmos brinquedos. Nós temos aqui exemplos de brinquedos que serão organizados em tabela, né? É só ficar atento na contagem, né? Para colocar, refazer a representação dos brinquedos na tabela de um lado, de uma coluna, e na outra coluna colocar a quantidade equivalente, tá certo? Ao número do brinquedo. Então, aqui nós temos duas colunas, certo? Nós temos duas colunas, na vertical, duas colunas. E na horizontal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos, na horizontal, nós temos 7 linhas, certo? Temos duas colunas e 7 linhas na horizontal, sendo que um representando o nome dos brinquedos e quantidade, e no final o total. Os brinquedos mesmo, nós só temos nas linhas, nós só temos o ioiô, o carro, a bola, a boneca e o peão, né? Aqui alguns brinquedos são antigos, né, gente? Então, nós vamos contar agora os brinquedos, né? A quantidade de brinquedo, para depois a gente fazer o total. Vão contando aí, memorizando, para ver a contagem de quantos brinquedos nós vamos ter no total, tá certo? Então, aqui, o ioiô, vamos contar. Contem aí também. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 ioiôs. Bom, carrinho, né? Vamos pela ordem. Carrinho. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrinhos. 8 carrinhos. Bolas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas. Bonecas. 1, 2, 3, 4,
5 bonecas. Peão, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês já contaram aí qual a quantidade de brinquedos foi possível? Vamos ver. Qual a quantidade total de brinquedos? Você já contou? Vamos ver aqui. Então, tá aqui. Ioiô tinha 6, o carro 8, que nós já contamos, bola 9, as bonecas 5, o peão 6, totalizando 34 brinquedos. Agora vamos fazer essa distribuição representando no gráfico, né? Então, nós fizemos aqui no gráfico uma linha horizontal. Nós fizemos aqui uma linha horizontal. E abaixo da linha horizontal, nós colocamos os brinquedos, seguindo a mesma ordem da tabela. Primeiro o ioiô, depois o carro, a bola, a boneca e o peão. Quantos quadrinhos eu pintei no ioiô? 6, né? Porque era o número de ioiô que nós tínhamos lá nas informações. Carros, nós tínhamos 8 carros, certo? Bolas, 9 bolas, 5 bonecas e 6 peão, ok? Então, aqui nós vamos fazer, no momento, nós fizemos o gráfico. Vamos fazer agora uma divisão para saber quem tem a mesma quantidade, qual é a maior quantidade de brinquedo, quem é que tem menos quantidade no total, certo? Então, continue observando o gráfico. Vocês estão vendo aqui, nós estamos usando uma unidade de medida aqui, a régua, né? Uma medida padrão, né? Uma régua, certo? Então, aqui, quem tem menos, a menor quantidade no gráfico, você já pode observar. A cozinha rosa representa o quê? A boneca, que aqui tem um número menor de brinquedo. A quantidade maior, olha só, a régua, né? E que tem na mesma quantidade, tem o que? O ioiô e o peão, certo? Vocês agora abram o livro nas páginas 118 e 119, onde vocês vão revisar também conteúdos já vistos anteriormente, tá certo? Que são, nós vamos falar de ordem, números ordinais. Números ordinais lembra ordem, né? Então, leiam aí no livro de vocês, tá? Na página 118. Neste capítulo, você vai estudar como podemos indicar a posição de uma pessoa, de um objeto, de uma fruta, né? De algo, né? Então, como que nós podemos indicar, tá certo? Então, eu vou ao segundo andar. Como será que eu represento esse segundo, né? Esse segundo, o primeiro, o segundo. O número 1 eu sei representar. Assim, o número 1, por si ele não indica uma ordem. O primeiro é que indica uma ordem, né? É quando nós estamos trabalhando números ordinais, certo? Então, do lado aqui, ainda no elevador, né? Tem outras crianças conversando. E esses dois vão para o mesmo andar, vão para a mesma sala, né? Eles vão ao dentista, que fica no quarto andar. Então, vamos ler aqui o que eles estão falando. Eu vou ao dentista, que fica no quarto andar. Aí o outro respondeu, eu também.
Na página 120, nós vamos ter aí a definição de números ordinais, tá certo? Vamos falar mais, de acordo com o livro, sobre números ordinais, ok? Então, vamos lá. Nos prédios, os andares são numerados de acordo com a posição que ocupam, né? Nós sabemos que primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. A representação como é, gente? Tá certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. Esses números são chamados de números ordinais, certo? Porque essa palavra indica uma ordem, né? E indica uma posição. A palavra vem de um termo de ordem, né? E ela indica uma posição, certo? Então, para diferenciarmos esses números que indicam quantidade nos números ordinais, usamos símbolos. Símbolos são muito importantes, né? Porque nos números que nós usamos normalmente para indicar uma quantidade, são chamados para indicar uma quantidade, nós não usamos esse símbolo aqui, tá certo? Então, porque quando eu digo primeiro, eu uso como se fosse uma bolinha, um O, né? E quando é primeiro, eu uso a letrinha A, né? Para representar o símbolo masculino ou quando eu estiver falando do substantivo feminino, tá certo? Ao lado dos algarismos, como vocês conseguem perceber. Como eu estou falando em andar, primeiro andar, né? Então, olha só. Se está escrito primeiro, se está escrito assim, com esse símbolo aqui, lê-se primeiro. E se está escrito assim, com um azinho depois, lê-se primeiro. Então, o símbolo também na leitura é muito importante, né? Para vocês conseguirem diferenciar, falar se é primeiro ou primeira. Então, tem que observar o símbolo, tá ok? São observações, né, que é possível se fazer e que vocês conseguem identificar. Vocês são muito espertos, muito inteligentes. Com atenção, vocês conseguem identificar se é um número, se é um substantivo feminino, se é um substantivo masculino, que é o que nós também já estamos vendo na nossa disciplina de língua portuguesa, tá certo? Então, na página 123, nós vamos trabalhar com possibilidades, tá certo? Então, olha só. Vários jogos nos permitem criar personagens modificando alguma de suas características. Por exemplo, podemos criar bonecos três cabeças diferentes e 2 tipos de corpo. Então, quantos bonecos qual a possibilidade dos bonecos que nós podemos criar? Trabalhando em cima disso. Então, um boneco com a cabeça laranja, com a roupa laranja, né? E um boneco com a roupa cinza, com chapéu cinza e laranja. Então, eu vou criar possibilidades aqui de quantas roupas? 6, né? 6. Então, por quê?
Porque essas 3 cabecinhas aqui vão ficar na cabecinha desses daqui. Vamos ver aqui na nossa página, tá? Na página 124, aqui já com a cabecinha dele nos seus devidos lugares. Eu tinha 3 cabecinhas e tinha 2 corpos. Então, eu vou multiplicar as possibilidades, eu vou trabalhar em cima também da multiplicação, né? Então, 3 vezes 2, 6. Então, para cada um dos tipos de cabeça, podemos usar 2 tipos de corpos, de modo que é possível construir 6 tipos de bonecos diferentes, ok? Observe ao lado as combinações que podemos fazer, que acabamos de fazer, né? Dizemos então que temos 6 possibilidades de bonecos, certo? Então agora vamos para a página 126. Na página 126, nós temos chances e probabilidades, certo? Chances e probabilidades. Quando dizemos que uma situação é pouco provável ou improvável, significa que há poucas chances de ocorrer, certo? Quando dizemos que uma situação é muito provável, significa que há muitas chances de acontecer. Então, pouco provável é improvável, né? Dificilmente acontecerá. Muito provável é porque há chances de que aconteça, certo? Observe as 2 situações abaixo. As crianças não podem ter a certeza de que vai ou não chover, não é verdade? Estão olhando por dentro e não estão tendo a certeza se vai chover ou não. Mas, baseados no que já sabem sobre o tempo, podem ter uma ideia de chances de chuva. Olha só. Porque, olha só, olhem o tempo como está aqui no primeiro desenho. Tá muito provável chover em 1 hora. Por quê? Porque o tempo está um tempo fechado, né, gente? Então, a criança está usando aí a questão da observação dela, né? Da interpretação dela, porque o tempo está fechado, né? Não está claro. Então, ela está interpretando aí que é muito provável que chova. No segundo, já tem um desenho mais claro, né? Sol. Então, está indicando que a possibilidade de chover aí é pouca, né? Que provavelmente nem chova por conta do sol, né? Que ela está vendo nesse momento. Vamos para a página 127. Na página 127 tem assim: em algumas situações temos certeza, né, da não ocorrência, ou seja, que não são impossíveis. A professora colocou algumas balas em um pacote. Algumas eram da cor rosa e outras eram de cor amarela. Prestem bem atenção a esse detalhe, né? Nós temos aqui cores rosa e cores amarela. Tem uma perguntinha aqui. Nessa parte aqui o menininho tá com o olho vendado, né? Vocês estão vendo que ele tá com os olhinhos vendados, aí tá assim. Se eu pegar uma bala, não sei de que cor
sairá, mas sei que não será uma bala da cor azul. Por que ela sabe que não vai ser da cor azul? Porque não existe nenhuma bala da cor azul. Então ela sabe que ou ela vai pegar a amarela ou ela vai pegar a rosa, não é isso? Então isso é a conclusão do Antônio, né? Mesmo de olho vendado, com os olhinhos vendados, ele pôde concluir isso. Vamos realizar umas atividades aí juntinho comigo, da página 121 até a 123, tá certo? Que é onde nós vamos trabalhar com números ordinários. Então, na página 121 tem perguntando assim: complete as frases a seguir observando um calendário, certo? Você vai observar um calendário. O ano começa no mês de janeiro. Então, janeiro é o quê? É o primeiro mês do ano, né? O ano tem 12 meses. Dezembro é o último mês do ano. Então, dezembro é o 12º mês do ano, certo? Na letra C, o 11º mês do ano é novembro. O 6º mês do ano é junho. Setembro é o 9º, né? O 9º mês do ano. O mês de outubro é o 10º mês do ano. Vocês viram aí que eu coloquei de uma forma usando o nome ou relacionando ao número ordinal, né? A palavra ao seu número ordinal. Vamos agora para a página 121, na segunda questão, tá certo? Na segunda questão nós temos aí uma fila, ok? Então, está se perguntando, no primeiro item, no item A, quantas pessoas estão na fila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas estão na fila. Qual a posição da última pessoa da fila? É o 12º lugar, né? A última. Esse menininho aqui, vamos procurar ele. Tá aqui ele, né? Então ele é o 9º, né? Ele é o 9º, certo? Esses dois aqui é o 5º e a segunda, né? 5º e a segunda. Depois que as pessoas, olha só, o primeiro, o segundo e o terceiro pegarem, qual será a posição desse aqui? Primeiro, segundo e terceiro. Esse daqui será quem? Seria o quarto, né? Então, olha só, primeiro, segundo, terceiro. Depois que as pessoas, esse daqui, esse, pagarem, qual será a posição desse rapazinho aqui? Eles dois, esses três aqui já passaram. Então, qual será a posição deles? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Que eles já pagaram, então esse daqui vai ficar sendo o quarto depois que esses aqui já tiverem passado. Uma idosa entrou na frente dessa menina aqui. Que posição passou ela a ocupar? Então a idosa entrou aqui na frente, né? Uma possibilidade dela ter entrado aqui. Então ela era a terceira, ela passou a ser a quarta pessoa, não é isso? Na página 122, nós temos também um gráfico aí, onde vocês vão pintar, tá certo? Maria, João, Luiz e Ana estão jogando boliche. O gráfico a seguir marca os pontos que eles fizeram durante a partida.
Cada quadril vale 5 pontos, sabendo que o vencedor é quem marca mais pontos, lê o gráfico e responda às perguntas. Então, aqui, quem foi que marcou mais pontos? Foi a Ana, né, que marcou 50 pontos. A Ana marcou 50. Luiz marcou quantos? Luiz marcou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. O João marcou quanto? 5, 10, 15, 20, 25, 30. E a Maria marcou 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Escreva o nome de todos os jogadores em ordem crescente de pontuação. De ordem crescente quer dizer o quê? Do menor para o maior. Então, quem tirou menos foi o João, que tirou 30. Depois foi o Luiz, que tirou 40. Depois a Maria, 45. E em primeiro lugar, a Ana com 50 pontos. Se o jogo terminou com essa pontuação, com essas pontuações, quem ganhou? Quem ganhou foi a Ana, né? Por quê? Quantos pontos ela fez? Ela fez 50 pontos, como nós conseguimos contar, ok? Então, nós temos aqui o pódio, né? Nós chamamos de pódio, é um pódio de pontuação, tá certo? Onde vocês vão responder aqui e colocar. Primeiro lugar foi a Ana. Segundo lugar, a Maria. Terceiro lugar, o Luiz. E o quarto lugar, né? Quem não subiu no pódio, porque o pódio só tem 3 lugares, foi o João, porque ele terminou em quarto lugar, certo? Então, aqui nós temos a pontuação, né? Numa tabela. Nós temos o nome dos jogadores, feito em 2 colunas, nome dos jogadores, e a segunda com a pontuação. Nas linhas nós temos nomes, né? Nós temos na primeira linha Ana, segunda linha João, terceira linha Luiz e quarta linha a Maria, com as suas devidas pontuações, ok? Vamos fazer uma correçãozinha das atividades da página 61 até a 64, certo? Nós estamos aqui, né? Mariane, Breno e Ana resolveram marcar em uma tabela a quantidade de latinhas que conseguiriam para a coleção da turma. Que a Mariane conseguiu 4, nós vamos fazer uma tabela, né? Mariana com 4. O Breno, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Breno, 9. E a Ana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, nós temos aqui uma tabela, né? Que foi construída usando o nome das crianças com as suas quantidades de latinha, né? Das coleções deles, ok? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma tabela, certo? Na página 62, nós vamos pintar um gráfico, né? Usando a quantidade das latinhas que foram representadas na tabela, onde nós fizemos na página 61, tá certo? Então, aqui, a Mariane, vamos pintar quantas latinhas? Vamos pintar 4, né? 1, 2, 3, 4. O Breno, pintar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
E a Ana, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem ganhou mais latinha? Quem guardou, quem juntou, quem tem na coleção mais latinha? O Breno, né? Porque o Breno tem 9 latinhas, certo? Quem guardou menos latinha foi a Mariane, né? Porque a Mariane só conseguiu juntar até agora, na sua coleção, 4 latinhas. Ao todos, quantas latinhas as crianças conseguiram juntar? Então, é só somar. 4 mais 9, 13. 13 mais 6, 19. Certo? Então, a irmã de Mariane não está na tabela, mas juntou mais latinha que a Mariane e menos que Ana. Quantas latinhas ela juntou? A Ana juntou 6 e a Mariane 4. Então, a irmã da Mariane juntou 5 latinhas, né? Foi o número que ficou no meio, entre o 4 e entre o 6. Até aí deu para entender, né, gente? Eu tô falando devagarzinho, estamos fazendo as correções para que você possa entender o nosso conteúdo, tá certo? Agora nós vamos para os dias das semanas e as quantidades de sorvetes vendidos. Quem gosta de sorvete? Então vamos lá. Na segunda, nós temos o que? Uma tabela com o nome das semanas e do outro lado a quantidade de sorvete. Na segunda-feira foram vendidos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorvetes. Na terça, 1, 2, 3, 4, 5 sorvetes. Na quarta, 1, 2, 3, 4 sorvetes. Na quinta, 1, 2, 3, 4, 5 sorvetes. Na sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sábado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorvetes. Então, quantos sorvetes foram vendidos no sábado? Vamos ver? Sábado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sorvetes. Nós vamos olhar lá na quantidade da tabelinha, né? Onde tem a quantidade. Qual foi o dia da semana em que se vendeu mais sorvete? Foi a sexta-feira. Por quê? Porque vendeu 7, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E qual foi o dia da semana em que se vendeu menos sorvete? Foi a quarta-feira, olha só. Quarta-feira só foram vendidos 1, 2, 3, 4 sorvetes. Se vocês haviam realizado a atividade, parabéns, continue assim. Nós da escola ficamos felizes com o seu esforço, com a sua dedicação. As crianças que optaram estar pela aula remota, né, que não estão vindo de jeito nenhum para a escola, que é a Débora, Sofia, né, e a Júlia Lima, estão de parabéns, porque mesmo não estando vindo para as aulas presenciais, estão fazendo os registros das suas atividades, né? Estão fazendo os seus trabalhos de artes e estão atendendo às nossas solicitações. Nós da escola agradecemos à família pelo empenho, pela dedicação, por estar junto nesse momento tão difícil. E nós acreditamos que nós se Deus quiser, em breve nós vamos sair dessa situação. E as nossas crianças que estão vindo alternadamente, os números pares e ímpares, também eu agradeço aos familiares, né, pelo apoio, pela compreensão e pela confiança no nosso trabalho, tá certo?
E aqui eu fico com uma representação de família, de apoio, de estar junto, né? E de números ordinais, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Hoje, nesse dia, ele foi o primeiro lugar em uma luta, né? No esporte que ele pratica. Mas na vida nós temos que aprendermos a conviver, né, com as vitórias e com as derrotas, que é nas derrotas que nós aprendemos para a vida, né, faz parte do nosso crescimento. E eu, como família, estou sempre apoiando o meu filho, né, assim como as mães dos meus alunos, né, eu tenho certeza. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.